eu sou a Mariana da Ecological Studies e esse é mais um Study Vlog aqui do canal. Nessa semana que eu gravei o vídeo, era semana de prova, semana de simulado. Então, além de eu estudar as coisas que eu estudo normalmente, né, assistir aula e fazer as tarefas, eu tava revisando, né. Mas claro que eu não deixei de fazer minhas outras coisas além do estudo da escola. Então aqui vai ter cena estudando outras coisas, dando aula de inglês, porque a vida não pode parar simplesmente por causa de uma prova, né? É importante ter aquela questão do equilíbrio. Ah, inclusive no dia que eu tô gravando essa narração, eu já fiz a prova, já passou o simulado. E ele foi bom, assim, não foi maravilhoso, mas assim, vai dar tudo certo. Porque tipo, eu tava com um pouquinho de sono e também eu finalmente percebi que, assim, as minhas notas de prova online não são, assim, realmente as notas que eu teria se fosse uma prova de papel. E o Enem vai ser de papel, então eu não vou levar, assim, tanto em consideração as provas. Porque, assim, prova online, que você só pode marcar a questão, não pode riscar nada, é uma coisa. Ah, agora prova que você pode riscar as palavras da questão, e fazendo essas coisas assim, meu amor, é outro nível. Aí nem se compara. Eu percebi isso porque da última vez que eu fiz um simulado sozinha, eu fui muito melhor. Eu tava me sentindo assim no auge da minha racionalidade, simplesmente porque eu tava conseguindo grifar algumas palavras, eu tava conseguindo ler mais rápido, tava tendo meio que os insights. Ó, isso me lembrou isso, então eu consigo resolver essa questão, entende? Já quando a prova é online, eu leio 15 mil vezes a questão e mesmo assim, às vezes eu não entra na minha cabeça, sabe? Aí, conclusão. Se a prova fosse no papel, eu teria ido muito melhor do que a prova online. Agora eu tenho uma desculpa. Não, mentira, eu não vou usar como desculpa. Mas é sério, se fosse no papel, eu teria ido bem melhor. Continuando a falar sobre prova, o simulado que eu fiz sozinha, acho que foi semana passada, fim de semana passado. Simulado que eu faço sozinha, quando eu digo, é porque eu faço por vontade própria algum simulado que eu achei e que ele não vale nota. Por exemplo, semana passada eu tava fazendo o Enem 2018 e foi muito bom. Eu fui muito bem, eu tava me sentindo assim no auge da racionalidade. E aí, além de eu percebi muitas coisas, entendeu, fazendo ele. Foi assim um momento muito reflexivo. Eu percebi realmente a importância da prova ser escrita e também percebi que uma coisa que vai me ajudar muito nas provas, calma, eu vou falar depois. Mano, a internet não pega de jeito nenhum no computador. Vou ter que assistir as aulas pelo iPad. Ó, vou ficar assistindo a aula aqui atrás e anotando nesse pedacinho aqui. Mas enfim, né, meus desabafos de burguesa. O que eu tava falando. Coisas que me ajudaram muito nas provas, que tipo assim, revolucionaram minha redação e minhas provas de humanas. Três coisas. Entender sobre política, entender um pouco sobre filosofia e um pouco sobre a história do Brasil. Pronto, nossa, se tu soubesse essas três coisas, o básico, tu nunca mais vai fazer uma prova de humanas igual as que tu fazia antes. De verdade, é uma coisa assim que mudou a minha vida, que eu não sabia que ia fazer tanta diferença. Porque assim, ó, quando tu meio que tá estudando humanas, assim, uma matéria separada da outra, você meio que tá decorando os conteúdos, sabe? E quando você meio que faz essa coisa de interdisciplinaridade, que você junta todas as matérias e lida com isso como se fosse simplesmente uma matéria de humanas, que você liga a história geral com a história do Brasil, com a filosofia, com a política, você liga tudo começa a fazer sentido na tua cabeça, entendeu? Tu não precisa nem saber umas coisas muito aprofundadas. Mas eu percebi que faz muita diferença se tu souber o básico de história do Brasil, de filosofia e de política. Isso vai mudar a tua vida. Mano, tipo assim, você entender sobre política, eu tô falando mais sobre a questão dos espectros. Então, é como se, em vez de você aprender história com simplesmente, fulaninho fez não sei o quê e pronto. Não, quando você sabe política, você entende
por que que fulaninho fez aquilo e no que ele estava pensando. Então, quais foram as motivações daquela pessoa, por que que ela fez isso, tipo, num jeito mais profundo. Por exemplo, a UDN, a ANL, os três períodos da Era Vargas, Leon Trotsky, Revolução Russa, Revolução Francesa, tudo começa a fazer sentido, porque não é só fulaninho queria fazer isso e ele simplesmente fez. Você meio que começa a entender as motivações, entender toda a linha de pensamento. Tipo, a Fanny não fez isso aqui só porque ele queria, ele tava tendo um pensamento marxista, uma linha de pensamento que tal. O roteiro dessa semana foi atualizado. Esses são os capítulos que vão cair e esses que tem um círculo são as coisas que faltam eu fazer. Na verdade, esses que faltam o círculo na porcentagem, eu só posso colocar depois que eu fizer o mini resumo e as atividades. Então agora eu vou fazer os mini resumos e de tarde eu faço as atividades que faltam. Mas pouquinha coisa que falta, só falta literatura, filosofia e sociologia. Voltando aqui, né? Assim, tudo isso vai te ajudar também muito com teus repertórios e com tua argumentação na redação. Mas assim, principalmente história do Brasil. Porque, eu não sei nada sobre industrialização. Mas aí se tu for pensar, e a história do Brasil? Você vai lembrar, eu sei que no governo de Vargas ele investiu maciçamente em indústria de base. Então você já vai ter um repertório aí, entende? Não sei nada sobre urbanização, mas eu sei que com a chegada da corte no Brasil, eles urbanizaram a cidade do Rio de Janeiro para poder receber. Não sei nada sobre leitura, mas eu sei que durante a chegada da corte também eles fizeram a Biblioteca Real, entendeu? Essas coisas. Sempre vai lembrar de alguma coisa da história do Brasil quando tu vê o tema. Assim, né? Saber sobre filosofia fica um pouco mais complexo do que saber um pouquinho sobre política e história do Brasil, porque a filosofia tu teria que entender cada pensamento. E tu também teria que decorar o nome do filósofo. Isso é a parte que eu odeio. Que, tipo, eu sei tudo o que aquela pessoa pensa, mas eu não sei quem é que pensa. E aí não dá pra usar na redação, porque eu não lembro o nome do filósofo. Aí fica um pouquinho mais complexo, mas, tipo, Platão, Marx, essas pessoas mais famosas, se tu souber o pensamento deles, com certeza isso vai te ajudar em alguma hora fazendo redação ou em prova de humanos. Agora que eu já terminei as coisas da escola, eu vou estudar um pouquinho de política pela plataforma EAD da Politize. Pra quem não sabe, eu tô sendo multiplicadora de embaixada esse ano. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre a Politize, que é uma coisa que tá tomando muito meu tempo, mas que eu tô amando demais. Então, a Politize é um instituto de educação política que leva a educação política acessível a todo o Brasil. Então, eu tô fazendo parte da Embaixada de Fortaleza esse ano. Eu tô tendo aulas, né, sobre política. E além de aulas, eles têm essas aulas aí que eu tô assistindo, que são da plataforma EAD, que são várias aulas sobre várias coisas, sobre quatro poderes, sobre cargos executivo, legislativo, por aí vai. E aí também eu tô tendo as aulas de embaixada, que são específicas de Fortaleza, que são com alguns temas. Por exemplo, a aula que eu já tive, a única aula que eu tive foi sobre comunicação não violenta e despolarização. E por falar em comunicação não violenta, eu vou fazer uma oficina sobre comunicação não violenta, sobre o CNV, junto com duas amigas minhas, minha prima da Embaixada de Fortaleza também, e uma amiga minha que eu conheci no Studygram, inclusive Study with Vicky. Então, a gente vai estar fazendo uma oficina juntas, que é tipo masterclass, workshop, sei lá, tudo a mesma coisa. Eu tô extremamente empolgada, a gente tá organizando tudo, organizando os conteúdos, a divulgação. Sobre a minha organização no GoodNotes, eu tenho aqui todas as páginas, né? Aí nos favoritos eu coloco os capítulos que eu tenho mais dificuldade e nos outlines
Eu adiciono todos os capítulos para se eu precisar pesquisar ou então achar mais rápido, eles já estão todos aqui. Hoje é dia de prova, o roteiro tá completo e o que eu pretendo fazer agora de manhã é revisar um pouquinho desses capítulos que a porcentagem tá em vermelho, que são os capítulos que eu tenho mais dificuldade. E se der tempo, eu vou ler também os mini resumos desses que estão em laranja, que são os capítulos que eu não tenho tanta dificuldade, mas que seria bom eu revisar. And the number of movies I'm watching this weekend. Okay, how many movies are you watching this weekend? I'm watching 10 movies this weekend. Gente estranha, né? Mas tudo bem. Então, any difficult vocabulary? Pois é, para quem não sabe, eu sou professora particular de inglês. Por enquanto, eu não tô cobrando nada para dar as aulas. Eu tô só realmente meio que treinando minha didática, porque eu pretendo virar professora realmente. Eu vou fazer o TOEFL esse ano e ano que vem eu já pretendo entrar em alguma plataforma, em algum curso, para poder eu começar, né, ganhar meu próprio dinheiro, porque é uma coisa que eu sei fazer, que eu gosto muito. Então, por enquanto, eu tô dando umas aulas gratuitas só para treinar minha didática. Aproveita e me diz aí nos comentários se tu estuda alguma língua estrangeira, se tu estuda alguma coisa fora das coisas da escola. Tipo, eu que estudo política, também comecei a estudar bruxaria. Me diz aí nos comentários se tu faz alguma coisa assim fora da escola. Então esse foi o vídeo, espero que tu tenha gostado e um beijo. Até o próximo vídeo.